Eu fiz esse curso em Harvard recentemente, online, não fui lá. Esse curso aqui eu aprendi várias coisas. Uma delas é o seguinte, ele fala assim, cada homem tem o seu nível. Porque se você bota uma roda de amigos, eles entendem alguma coisa de testosterona, vai ficar competindo pra ver quem tem um nível maior, né? Ah, o meu é 700, o meu é 800, o meu é 500. Mas a realidade é que eles falam que esse cara, que é o maior especialista do mundo de testosterona, ele fala assim, cada homem tem o seu nível. Então, tem homens que o basal e o normal desse homem é 500, é 600. E ele tá 100% com isso. Tá 100%, nada incomoda, libido 100%, ereção 100%, tá tranquilo. E ele fala, se esse homem tá bem, você não tem pra querer aumentar pra 1000 só pelo número. Você não vai tratar o número do exame. Você vai ver a clínica geral do paciente. Por outro lado, tem outras pessoas que têm um nível de 800. Esse é o normal pra eles. E se esse cara de 800 cai pra 500, ele vai sentir, muito provavelmente. E às vezes cai não só por MOSH, pode ser outras coisas. Pode ser porque tá mais estressado, pode ser porque dormiu mal, pode ser porque a alimentação não tá boa, pode ser porque tá sedentário. Então tem vários outros fatores. E também tem um fator seguinte, não é somente a testosterona total que importa. Não é só isso. E é esse o motivo pelo qual cada homem tem o seu nível. Porque, por exemplo, eu posso ter uma teste de 500, mas eu posso ter uma alta eficiência nos meus receptores androgênicos. A testosterona age no receptor androgênico, lá no tecido-alvo. Então pode ser que o meu receptor ele seja muito eficiente. Por isso, eu só preciso de um nível de 500 para ficar bem. Por quê? Eu não sei se vocês já viram isso, mas eu já recebi paciente com teste normal, natural, sem usar hormônio, de 1000, 980 mil. E o cara parecia um grilo. Então, provavelmente, tem outros fatores que influenciam. E, na verdade, sim. A testosterona livre também influencia. Porque é que, de fato, vai agir no seu receptor. Lembra que tem a testosterona livre, tem a testosterona conectada ao SHBG e conectada à albumina, ligada. A albumina é a ligação mais fraca e a testosterona livre, ela tá livre, então ela consegue agir. A testosterona ligada ao SHBG, ela não é biodisponível. Então ela não vai agir de forma tão simples que nem as outras. Considerada não biodisponível. Então, o geral aqui é o seguinte, resumo geral do que eu falei agora, nos últimos 5 minutos, pra quem tava viajando. Você vai olhar o número da testosterona no exame. Primeiro, você vai ter o paciente obeso, peça a testosterona pra esse paciente, o exame. Eu vou falar aqui dos outros exames pra pedir também. Olha o número, mas olhe com um olhar crítico. Não olhe assim, 200 e pouco, lascou, tem que tratar. Veja o quadro geral. Veja o quanto aquele cara tá obeso. Veja a testosterona livre. Se ele tem algum exame anterior e como é que tava esse exame anterior, pra ver se caiu em relação ao basal. Se o cara sempre teve o exame de 800 e agora tá 500, por quê? Engordou, pode ser que tenha caído por isso. Não tá dormindo bem, pode ser que tenha caído por isso. Então veja o quadro como um todo. O exame laboratorial é uma foto daquele momento. Quanto mais você tem dados anteriores para examinar a curva, melhor. Então veja a curva, veja o número dentro do contexto do paciente. Aqui alguns exames da avaliação hormonal do homem, que é interessante vocês saberem. Então, testosterona total, livre, FSH, LH, TSH, T4 livre, estradiol, SHBG, hematócrito e PSA. Por que é importante eu pedir o hematócrito? Para ver se ele é atleta? Tem que ter cuidado, porque se for fazer reposição, a testosterona ela pode aumentar o hematócrito. Inclusive, para alguns tratamentos de anemia grave, pode ser usado testosterona. Tem esse fluxograma, acho que dá pra ver aí de trás porque tem a TV, né? Mas tem esse fluxograma aqui que eu gosto bastante, que é o seguinte, você tá suspeitando de baixa testosterona. Paciente diabético tem risco maior de redução de testosterona. Paciente com qualquer tipo de inflamação subclínica relacionada à obesidade, vai ter um risco maior de ter hipogonadismo. Paciente que usa heroína também vai ter um risco maior de hipogonadismo. Paciente frágil, paciente obeso, paciente com DPLC também. Doença hepática também. Você desconfiou, o paciente, inclusive obeso, né, que eu acabei de falar. Então, desconfiou que o paciente pode ter testosterona baixa. Peça o exame laboratorial de testosterona. Você vai pedir o exame para o paciente fazer o exame de manhã, pela manhã. Entre 8 e 10 da manhã. 7 e 11 da manhã, ele fala aqui, né? Mas pode ser entre 8 e 10 também. 7 e 10 da manhã vai fazer o exame. Em jejum. Esse é o ideal. Sendo que a galera lá de Harvard também não levam isso tanto em consideração. Porque grande parte dos estudos, a testosterona não foi coletada em jejum. Então isso não é um negócio assim que, se não for em jejum, não serve. Não é bem assim também. Mas, via de regra, pra não complicar muito, peça de manhã e peça com o paciente em jejum. Se tiver normal, beleza. Então, provavelmente não é uma deficiência hormonal. Se tiver baixa, você vai pedir o restante dos exames. Na prática, já peça tudo junto. Já peça todos os exames juntos. Na prática é melhor. E aí, vamos dizer que esse paciente esteja com testosterona baixa, FSH e LH aumentados. O que significa isso? Testosterona baixa, abaixo do nível de referência, e FSH e LH aumentados. O que significa isso? É um hipogonadismo hipergonadotrófico. O que significa isso na prática? Significa que você está tendo o estímulo pelo FSH e LH no testículo, mas o testículo não responde. O testículo não responde. E o FSH e LH continuam subindo de maneira compensatória para tentar estimular o testículo. Mas algum problema testicular não permite que aumente a testosterona. Esse é o hipogonadismo primário. O secundário, você vai ter FSH normal ou baixo. Que aí, por exemplo, é o MOSH. Só que, aí que tá o ponto. Eu vou falar especificamente da MOSH. Na síndrome MOSH, é como se fosse um coringa.
pode vir FSH e LH mais alto, pode vir FSH normal e pode vir FSH e LH baixo. Eu falei alto antes, né? Alto, normal, baixo. Por quê? Porque tem vários mecanismos. Tem mecanismos centrais e tem mecanismos também periféricos da redução de testosterona. Então, na síndrome MOSH, você pode ter um comportamento de hipogonadismo primário, secundário ou até misto. Então, você vai olhar FSH, vai, mas não use somente isso para se diagnosticar, porque você pode se confundir. Porque pode ser apresentado de diferentes maneiras, a síndrome MOSH. Porque tem vários mecanismos diferentes. Como eu falei para vocês, não, é complexo. Tem a biose, tem a inflamação subclínica, tem o excesso de estradiol. Esses são os principais mecanismos da MOSH. E é por isso que a apresentação é meio coringa. Mas, você olhando o nível de testosterona, você olhando o FSH-LH e olhando o contexto clínico do paciente, de preferência também o contexto passado, prévio, você consegue ter uma boa ideia se é para tratar aquele paciente ou não.